gente é acostumado a livros mais ditos sérios, porque a gente cai no engano absurdo que literatura é só aquela coisa séria, né, construída numa torre de marfim, não sei onde. E literatura pode ser uma belíssima de uma diversão. Aliás, é. E essa coisa da gente tomar a literatura como uma coisa muito séria, acho que a gente perde muito leitor no caminho dessa parada aí. Não é falta de informação para o brasileiro, eu acho que é a qualidade da informação. Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Iluminuras, que hoje recebe 3 figuras multimídia para um papo sobre leitura, redes sociais, processo criativo, cultura. Eu converso com o jornalista e escritor Chico Sá, com a atriz e diretora Maria Ribeiro e com o Gregório do Vivier, ator e roteirista. Representantes das atuais cenas literária, jornalística e artística brasileiras, os 3 percorrem várias capitais do país com o projeto Você é o que lê. Num bate-papo descontraído com a plateia, o trio fala de assuntos como a importância do hábito da leitura no mundo contemporâneo, redes sociais e os impactos da leitura na formação da sociedade. Maria Ribeiro é autora de 38,5. O primeiro livro, lançado em 2014, traz crônicas, reflexões e desabafos que mostram os bastidores da cabeça e do coração da atriz. Maria também é apresentadora de um programa no canal GNT e colunista de um jornal. Gregório do Vivier é ator, roteirista e escritor. Integrante do Porta dos Fundos, um grupo de humor na internet, lançou sua última obra Perca Tempos, em 2015. O livro traz dezenas de desenhos inéditos que conciliam o lirismo e a irreverência. O jornalista, apresentador e escritor Chico Sá concilia programas de TV com as crônicas que escreve para um jornal. Ele também se prepara para lançar um novo livro até o fim do ano, sobre a paixão dos brasileiros pelo futebol. No livro mais recente, Os Machões Dançaram, Crônicas de Amor e Sexo em Tempos de Homens Vacilões, ele apresenta uma galeria de personagens que ilustram as grandes transformações na vida dos homens ao longo dos anos. Maria, Gregório, Chico, sejam bem-vindos ao Iluminuras. Bom, eu queria começar perguntando para vocês qual o peso da literatura na formação artística e cultural de vocês. A gente pode começar brincando de quem responde primeiro, né? Primeiras moças. 0 em 1. Eu acho que a literatura ela é muito útil, ela é muito prática, ela é uma coisa prazerosa, né? Tudo que conhecimento é uma coisa que dá muito prazer. Então, quando você começa a ler, eu acho, você começa para sair de você, você começa para abrir teu mundo. Então, nunca pensei nisso, assim, a literatura nunca foi uma coisa assim, vou ficar culta, vou subir na vida. Subir na vida no sentido amplo, né? No sentido maior, e não subir na vida de ser alguém que vai ganhar mais ou ter sucesso. Então, eu acho que... Eu já nem sei o que eu estou falando, né? Mas assim, se a gente fosse falar, por exemplo... É só porque eu não gostei do peso, Tá, eu invoquei com a palavra. Retira o peso, vou colocar assim. Qual seria a importância da literatura na sua formação artística e cultural? Super importante, super importante. É que importância é uma palavra que... Também não é boa. Os caras querem acabar a Aqueles entrevista. enxaquecas. Vai lá, Gregório, melhor. Não entendo a verdade que ela diz. Eu acho que, às vezes, a gente... No Brasil, a gente tem muito aquela visão de que a leitura ela é um dever, né? É isso, uma obrigação, não sei se eu estou... mas assim, ler é bom, então ler te faz mais inteligente, por isso tem que ler. E eu acho que não é muito isso, né? Isso daí, tudo que você faz para ficar mais inteligente ou mais... Porque você não tem preguiça, igual ir à academia. Ler não é igual ir à academia, tipo assim. É uma coisa... Para mim, que não gosto de academia, né? É uma coisa que eu acho que é um escape ao alcance das suas mãos, é uma diversão, é uma coisa, né, lúdica e, sei lá, não gosto muito da palavra lúdica, tá? A gente está implicando com as palavras. E você, Chico? Não, eu vou seguir aqui
na levada dessa Questão história. semântica. Não, dessa Senão- história de tornar a literatura muito séria. Eu acho que isso prejudica muito a literatura, o livro no Brasil e etc. Porque você tem como uma coisa obrigatória, pesada, solene, a literatura sempre está ligada às grandes chatices, como a academia, como... E eu acho que projetos como esse, o que tem de bom é roubar essa solenidade da literatura. Mostrar que você pode falar de literatura e do prazer de ler de uma forma sem mesóclises, por exemplo. Você pode falar na boa, tranquilo. A literatura pode ir para o bar, a literatura pode estar em qualquer lugar. O livro é uma viagem sem fim, maravilhosa, é uma aventura. Esse peso eu acho que faz com que, na largada, muita gente desista. Porque você já começa no pacote ali da obrigação dos livros da escola, que normalmente não tendem a ser adequados à idade A faixa etária. Não em todos os estados, mas dependendo da escalação ali dos autores, tem lugares que é imposto ali já um Zé de Alencar com 11 anos, mata qualquer sujeito. O próprio Zé de Alencar depois, que foi o meu caso, eu amo, eu me divirto lendo Zé de Alencar hoje, lendo o Sertanejo Iracema, até pela linguagem, pela aquela viagem maluca que é naquele mundo dos índios e etc. Mas quando foi... A força, quando né? chegou, eu preferi cair para outras histórias. Para começar a virar leitor. Então, acho que tem que ter um cuidado muito grande, assim, isso, não eu, mas o povo da educação do Brasil, nesse sentido, da imposição, de dizer de tornar a literatura uma coisa chata, obrigatória. Acho que tem que dar para a molecada se divertir. Algum de vocês se lembra em que momento estavam gostando de ler? Qual foi o clique, assim? Teve um livro específico ou um autor? Lembra, Chico? Eu ainda fui nas crônicas de livros didáticos, logo ali no começo dos estudos, da terceira série, segunda, terceira. Naquelas crônicas eu comecei a gostar daquelas histórias. E aí um primeiro livro que eu lembro, assim, que foi A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato. Olha. Essa foi a entrada, além de entrar no mundo do Monteiro Lobato, a entrada também na fantasia, né, de leitura. E já como leitor sério, foi Graciliano Ramos. Você tem essa lembrança, Gregório? Primeiro livro. De algum livro? Primeiro história em quadrinho, pra mim, foi muito importante. Só agora está sendo levado a sério, para você ter ideia. Digo levado a sério no sentido de isso também é literatura. Exatamente, só agora. E é um negócio que, ainda mais pra cativar a leitura, é uma delícia. Porque tem Paulo, a imagem. Paulo Betti, meu ex-marido, que era família super, né, os pais analfabetos e tal, não sei o quê, conta uma história maravilhosa, que ele estava lendo o gibi e que alguém ia falar com ele e a mãe falava assim, deixa o menino que ele está estudando. O ato de ler já era estudo, né? Ela não sabia que aquilo poderia ser. E você, Maria, tem algum livro assim de início? Eu acho que, assim, eu me lembro com 17 anos de ter lido Dom Casmurro e ter sido uma coisa, assim, avassaladora para mim. E foi um livro que eu tive que ler na escola com 13 e achei chato. E quando eu li com 17, eu pirei. Agora, mais criança, teve um livro do Orígenes Lessa, que eu não lembro o nome agora. Feijão e o Sonho. Eu até falei disso. Não é Feijão. Era um livro de histórias de balé. E eu, por acaso, ia muito ao municipal, fazia balé ali, enfim. Então, era Copélia, e ele foi na escola. Então, acho que foi uma coisa que eu, enfim, não sabia que aquilo era uma profissão, que existia alguém ali que, de alguma forma, me tocou. E na vida de vocês, teve alguém assim que foi importante nisso, para dar esse estímulo, ou para mostrar, seja na família, na escola, entre os amigos? Falar assim, lê aquilo que é legal. No meu caso, meu irmão. Eu tenho um irmão 11 anos mais velho, e que hoje em dia é professor da PUC e tal, e enfim, sempre me deu livro como uma coisa assim, não, mas, tipo, isso aqui é legal, você vai se divertir, isso aqui vai uma coisa leve. Eu tinha um pai que lê muito, assim, que minha mãe também, em casa tinha muito livro, tinha uma cultura forte do livro, assim, e é uma coisa que eu acho que comecei a ler também porque eu não tinha nada para fazer, porque meus pais estavam lendo, sabe? Então, eu ficava olhando para eles lendo. E eu, cansei de encher o saco, vou imitá-los. Até porque eu lia antes de ler, minha mãe disse que eu ficava olhando, assim, letras de um livro. O que você está fazendo? Não estou lendo, não tinha, com 3 anos. Eu já imitava o gesto de ler, porque já era uma coisa que eu achava que devia ser legal. Você teve algum estímulo? Teve um professor meu, lá em casa assim, não havia o hábito de leitura, e foi um professor,
Esse mesmo que viu o meu interesse pelas crônicas. Chama Geraldo Bilé. Ele hoje mora, nesse período era em Santana, no sul do Ceará, onde eu morava. E ele mora no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha do Mato Grosso do Sul. Um certo tempo na minha vida eu fui atrás dele, assim, para localizar, para conversar, ver, tentar entender aquele período ali. E consegui falar com ele. E foi esse cara que foi muito importante. Eu tenho um exemplo em casa, o meu filho mais velho não gostava de estudar, de ler, de escrever, nem nada. Aí ele ganhou o primeiro volume da saga Harry Potter. E aí ele se apaixonou por aquilo, pediu outro livro, pediu outro. E hoje ele escreve compulsivamente. É um caminho natural, Gregório? Você começa a ler e a gostar, e aí começa a escrever, a descobrir a escrita? Eu acho que quem escreve é porque gosta de ler, né? Acho que pelo menos tem que ser assim, tem que ser antes o leitor, né? E engraçado você falar de Harry Potter, que é uma coisa que eu acho sensacional e que não tinha na minha geração, essa literatura juvenil, sabe? Tinha literatura infantil e literatura adulta. Esse lugar para criança, para adolescente de 13, 14 anos, 15 anos, não tinha. Essa mulher achou um filão que hoje em dia tem um monte de coisa, muito por causa dela. Fora as fanfiction, não sei se ele escreve isso também. Fanfiction de Harry Potter, já viu isso? Sim. Os caras pegam um personagem de Harry Potter, detalhe, tira e conta a vida inteira do e cara. vira uma vida paralela dele. É um negócio borgiano, assim, parece super sofisticado. Sem fim, né? Sem fim. Não acaba nunca. Tá na plataforma digital, né? Tem lá, você consegue inclusive publicar tudo. isso. Cara, tem fanfiction lida por 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas que leram. Assim, um negócio, finais alternativos, o cara não gostou do final do Harry Potter, escreve tudo. Vou fazer o meu final agora. Genial, não, isso é genial, né? Uma obra aberta ao infinito ali. E você, Chico, você acha que é um caminho mesmo? Quem gosta muito de ler acaba uma hora se arriscando a escrever? Eu até preferia que eu tivesse virado só um grande leitor, porque eu acho que eu seria um melhor leitor e eu teria muito mais prazer ao final da história. Mas comigo não, desde a largada, quando eu li o Graciliano, quando eu tinha lido os outros, era aventura, nele bateu uma ideia de imitá-lo, de copiar. Eu escrevi uma novela na época que, graças a Deus, eu perdi e nunca será achada, que era um Vidas Secas, era um plágio descarado, além de ser um plágio descarado, tinha um absurdo que eu lembro. O cara cansava ali meio daquela pobreza toda, ele entrava numa lotérica e ganhava na loteria esportiva. Maravilha. Muito bom. Ele acabava com a saga toda do nordestino que vai para São Paulo, que vai para a cidade grande, ele acabava numa lotérica do interior mesmo, ele resolvia o problema dele. Mas despertou, mas eu acho que não obrigatoriamente, ganha também aquele que vira só um baita leitor, um leitor não profissional, porque você não é pago ali para ler, mas o cara que é aquele leitor que devora vários livros por semana, que não quer se meter a escrever porque até porque acha que ele tem ídolos ali, que ele não vai mexer com aquilo. É bacana ver o cara que nunca vai despertar para isso e desde que continue sendo um grande leitor. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, no segundo bloco, a gente continua conversando com o Chico Sá, com a Maria Ribeiro, com o Gregório do Vivier, sobre novos formatos e também sobre processo criativo. Não saia daí, a gente volta já. Estou lendo a correspondência do Ivan Lessa e do Mário Sérgio Conte, que chama Eles Foram para Petrópolis. É excelente, enfim, estou no momento. E acabei de ler o Alejandro Zambra, que é maravilhoso, Formas de Voltar para Casa. Estou lendo um livro que eu devia essa leitura, mas por conta de outra coisa que eu estou escrevendo, eu estou lendo Saturno nos Trópicos, do Moacir Scliar. Um livro que eu sempre pegava, sempre estava ali guardado para ler e estou acabando agora e é um livro maravilhoso. Uma coisa que verdadeiramente me formou como leitor, que foi o velho círculo do livro, que era uma espécie de Avon do livro no Brasil. Que você recebia lá no Crato ou em Santana do Cariri, você recebia, passava o cara mesmo com um catálogozinho na sua casa, e meu pai e minha mãe, que não tinha hábito de leitura, nunca leram nada, mas eles achavam que eles valorizavam a leitura, e tinham a ideia da leitura como uma grande história.
Aí ele jogava, de acordo ali com as possibilidades, jogava a revistinha da Avon Literária e eu pegava e ia escolhendo lá. Sempre pegava, quando eu fui crescendo, sempre escolhia o Kurt Vonnegut, ou Kurt Vonnegut, na outra pronúncia, que foi muito formador já do leitor mais adolescente. Quem acha que a literatura morreu, tampouco está lendo os autores novos, porque é muita gente boa, muita gente boa. Poesia, Angélica Freitas, genial. Alice Santana, sou apaixonado. Ana Martins Marques, só mulheres além do que. O Iluminuras está de volta para continuar esse papo com o Chico Sá, com a Maria Ribeiro, com o Gregório do Vivier. Maria, e para, depois de ler, aí escreve, gosta do que escreve, mas para ter coragem de publicar isso, tem isso também? Ah, tem, muito, né? Eu sempre achei eu sempre quis escrever, mas eu falei, não, vou ser atriz. Porque ser atriz é uma coisa menos, eu acho, menos pretensioso, assim, né? Parece... E aí, quando eu tive coragem de... E, na verdade, eu fui escrevendo assim, fui ser colunista de uma revista, então tudo meio suave, assim. Aí, quando eu publiquei meu livro, eu publiquei num tamanho menor, tipo assim, né, assim... meio dá licença, mas desculpa aí qualquer coisa. Então acho que dá muita vergonha. Mas isso, Maria, isso é o resultado disso que a gente falou da solenidade que dão à literatura. Que não pode ser uma coisa leve, sabe? É muito... Mas ao mesmo tempo é muito sério, Chico. É que é muito, assim, eu sou uma leitora, então às vezes eu falo assim, por que essa pessoa está escrevendo? Essa pessoa não podia estar escrevendo. Mas a gente não pode ser escritores sérios. Nesse sentido, de comprar a mesma ideia dos acadêmicos, ou dessa solenidade que as pessoas tentam dar, ou dos prêmios literários, da glória literária. Acho que tem que fugir disso. Sabe? A moça do Harry Potter, ela não entrou nessa e fez só o Harry Potter. Né? Não, verdade, tem isso. E quem escreve, escolhe um público, assim... de início, ou às vezes pode errar feio e num alvo? Isso é a coisa que mais me dá ódio quando alguém fala meu público. Eu acho tão horrível você pensar... eu fico impressionada que as pessoas fazem filme. Vou fazer uma sessão teste. E aí se submetem, as pessoas dizem o que elas querem mudar. Não, você tem que fazer uma coisa que é pra você. Que você acha bom. É a sua manifestação, né? Que você quer falar sobre aquilo, que você gostaria de ler aquilo. Eu escrevo pra mim. Óbvio que eu quero que as pessoas gostem, mas eu não fico pensando assim, vou pegar uma galera de 20, vou... Enfim, acho isso horrível. Claro, mas eu acho lindo, acho perfeito também. Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso em televisão, na época que a gente escrevia, não, porque o nosso público não vai, o seu público na televisão não vai, é um desprezo, às vezes, pelo público. Fala, cara, por que seu público é mais burro que você? Ou então assim, não, porque a classe C, estudos indicam que a classe C gosta de histórias de superação, porque a classe C gosta de coisa boa, eu acho, pelo menos, sabe? Sim. É um desprezo, às vezes. Então, sei lá, eu pelo menos não penso também em público e acho que é o público que te escolhe, né? Não o contrário. Aí depois vai tentar entender por que tal público agradou mais a um público, tal livro agradou mais ao público juvenil, mas eu acho que isso daí, muitas vezes, não é uma escolha do autor, né? Eu acho que quando você persegue o público, ele foge. É isso, Chico? Eu acho que sim, não pode trabalhar como um produto ali, com tais palavras, com tal tipo de ação, com toda a edição já pensada que vai atingir. Acho que isso aí deixa para o povo da autoajuda só. Autores, livros preferidos, assim? Tem vários, assim, de formação, eu acho, assim, o Apanhador no Campo de Centeio, que foi muito importante, Siddhartha, do Hermann Hesse, e ultimamente eu estou muito encantada com Walter Ugumãe, que é um autor angolano, que mora em Portugal. Até dei um livro hoje para o Chico, que escreveu um livro chamado Máquina de Fazer Espanhóis, Desumanização, enfim, um cara que eu entrei numa viagem aí com ele. Você tem algum, Gregório? Falando dos portugueses, o Saramago, para mim, foi uma... Sei lá, eu fui apaixonado quando eu descobri e li. Não todos, porque ele escreveu muito, mas muita coisa. Memorial do Convento, acho que é meu preferido, eu adoro. Mas daqui as crônicas todas, acho que Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga, transformaram. Poesia, Manuel Bandeira, Drummond, Vinícius. E você, gosta do que, Chico? Para citar um também do mundo deles, aí da
além mar aí do mundo português. Eu gosto de um cara chamado Antônio Lobo Antunes, que eu gosto bastante, assim, também do Saramago, que já foi citado aí. Essa largada foi muito livro de aventura, Jack London, aquele livro que não tinha nada a ver com o meu mundo, no sertão, lendo aventuras no gelo, aventuras nas selvas. Aquilo também, cara. O nome Dente Branco, tinha um que era assim. Dente Branco, Caninos Brancos. Caninos Brancos, sensacional. Ele tem um chamado Memórias Alcoólicas também, que já é um pouco depois, que é muito bacana também. Aí eu comecei nisso, depois veio essa literatura brasileira de Graciliano Ramos, que foi muito forte no... Eu faço que eu li toda aquela, além do Graciliano, que eu não considero naquele mesmo, no mesmo universo, acho que ele difere um pouco do Jorge Amado, do Zé Lins, da grande literatura nordestina, daquele ciclo que também tem Raquel de Queiroz, etc. Eu acho que Graciliano Ramos é um corte mais sofisticado, é mais russo, digamos assim, do que os outros. E nos anos 80, acho que foi a minha... aí eu parti para uma patifaria assim, americana, que é Hemingway, John Fante, aquela literatura dos italianos, escritores com origem italiana que moravam na América, com o Fante como representante assim, disso. Aí li muitos narradores, grandes narradores americanos. Aí depois, hoje eu acho que saio pegando um pouquinho dessas três fases aí. Você falou rapidamente, né, Gregório, das fanfictions. Como é que está hoje para o escritor esse movimento virtual, as redes, os e-books? Muda alguma coisa? É lógico que muda, né? Mas eu quero saber até que ponto muda para o escritor, para quem escreve, que talvez alcance um público ainda maior do que ele espera muitas vezes. Ou não é assim? Estou errado? Cara, eu acho que nunca se leu tanto no mundo, do meu ponto de vista. Não tem esse dado, não sei nem se dá para provar isso, mas para começar, não estou falando só de literatura. Toda comunicação hoje em dia ela é muito mais verbal, escrita do que falada. Sim. Tem os áudios e tal, mas o telefone foi substituído pela mensagem. Né? Da mesma forma, todo mundo escreve no Facebook o que pensa ou na rede social da vez, ou no Twitter. Assim, é uma coisa que é gigante. Todo mundo não só lê, como escreve também. Então, isso daí em algum lugar é também leitura, sabe? Você ficar lendo timeline, que seja, pode ser má literatura ou o que for, mas eu acho que é leitura. E mesmo falando de literatura mesmo, com esse propósito, nunca, esse negócio de fanfiction, 10, 100 milhões, ou então, essas coisas que, ou mesmo jornais, me irrita falando assim, jornais morreram, jornalismo morreu, ninguém está mais lendo jornal impresso. Mas os blogs, os twitters, os blogs estão lá e estão crescendo. Então é o jornal que não está mais sabendo dialogar com esse público. Não é que ninguém mais está lendo o jornal, sabe? Então eu acho que está lá, só tem que saber, só tem que mudar. Porque você vai, eu mesmo, confesso que eu leio o jornal hoje em dia impresso, notícia, você lê na diagonal. É chato, eu pelo menos acho. O estilo jornalístico canônico, que mudou muito pouco nos últimos 80 anos, é chato, o negócio do lead, do sei lá o quê. Então, são regras que tornam o texto maçante. Então, acho que a culpa do jornal não estar sendo lido, por exemplo, é do jornal, sabe? E, então, você dá para um jovem que não tem relevância, aquelas regras, não tem, é esquisito de ler, não é gostoso. Então, eu acho que tem que ir atrás desse leitor, porque ele existe. Mas não ir atrás, como eu falei, não tem que perseguir esse público. Tem que eu acho que se libertar de antigas regras. Você é o que lê, é o projeto de que a gente está falando. Vocês passaram por Salvador, estão em Brasília. Como é que estão observando essa movimentação, essa possibilidade com o público? Acho que esse projeto da gente realmente aproximar a literatura das pessoas, no caso da gente, como a gente é meio de circo, assim, né? O pessoal da TV e tal, eu acho que já fica parecendo que as pessoas podem ler. Porque, pô, se a gente lê, se a gente escreve, entendeu? Vai virar uma banda agora, porque vai ter uma excursão já aí, um roteiro aí pra gente fazer. Mas eu acho que essa contribuição de nós somos autores e leitores e também estamos na televisão, eu acho que pessoas como a gente, sem nenhuma pretensão, falando de livro, é importante no Brasil, é importante que todo mundo fale de livro. Esses caras também leem, ó. Eles não são só essa besteira que eles falam na TV. Qual tem sido a sua impressão, Gregório, sobre essa? Eu amo bater papo, amo conversa. Eu amo ler, amo falar sobre leitura, é uma delícia. Eu amo esses dois também, sou fã há um tempo.
A gente também está se conhecendo. Tá conhecendo aquela parte. Então, enfim, é uma junção inédita de muitos prazeres, eu acho, sabe? Pois eu acho uma curiosidade, eu não vou deixar de perguntar isso. Como é que foi essa união? Rapidamente, como é que foi? Se deu outro, Não foi culpa Eveline nossa. Lessa. Não foi culpa não nossa. é com a gente. Eveline Lessa, a autora desse projeto, que É a cabeça por trás. escalou Esse time. Escalou esse time, viu que tinha veio, que tinha e tal. Então é a grande culpada. Ok, obrigado a vocês, viu? Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Iluminuras. Se você quiser assistir a esta e outras reportagens, é só acessar o portal da TV Justiça. É tvjustiça.jus.br. Tchau!